Cálculo 3, equação diferencial não exata. Resolução encontrando um fator de integração. Seja a equação diferencial x² mais y² mais x dx mais x dy igual a zero. A solução. Primeiramente, vamos verificar se a equação dada ela é exata. Para isso, vamos encontrar m de x. Y é a função x² mais y² mais x. A derivada parcial de m em relação a y é igual a 2y, porque x é constante. A função n de x é o xy. Aqui está faltando o y. A derivada parcial em relação a x é y. Como a derivada parcial de m em relação a y é diferente da derivada parcial de n em relação a x, essa equação ela não é exata. 2y é diferente de y. Porém, da teoria, vamos verificar se existe uma função de x. De que forma? A derivada parcial de m em relação a y menos a derivada parcial de n em relação a x dividido por n igual a 2y menos y dividido por xy. Isso dá 1 sobre x, que é uma função de x. 1 sobre x, porque 2y menos y é y. Y simplificado com y, 1 sobre x. Como existe uma função f de x, que é igual a 1 sobre x, existe um fator de integração que transforma aquela equação inicial em uma equação exata. E esse fator de integração é uma função μ de x, que é igual a e elevado à integral da função de x, dx, resolvendo é igual a e elevado à função de x é 1 sobre x, integral de 1 sobre x dx é e elevado a ln de x. Da teoria de logaritmos, e elevado a ln de x é igual a x. Esse x é o fator capaz de transformar a equação 1 em uma equação exata. Como? Multiplicando esse fator de integração na equação inicial. Então, multipliquei aquela equação inicial nossa por x, essa equação inicial. Multipliquei por x, vai ficar x ao cubo, y² x, mais x² mais x² y dy, igual a zero. Que é este resultado aqui. Que é exato. Pois, como eu vou descobrir isso? Fazendo a derivada parcial em relação a y do primeiro termo, que dá 2xy. E fazendo a derivada parcial do segundo termo em relação a x. A derivada parcial de x² y também é 2xy. Derivada parcial de m em relação a y igual a derivada parcial de n em relação a x. Isso prova que é uma equação exata. Agora, resolver a equação exata, vamos aplicar a teoria. Se existe uma função f de xy de forma que a derivada da função u de f de xy, x ao cubo mais x, y² mais x² dx, mais x² dy, é uma função 3. Se a derivada é igual a zero, então a função 1 ela é uma constante. A derivada de uma constante é igual a zero. Agora, como que eu vou calcular o u? O du da teoria, o que é a derivada parcial dessa função? É a derivada parcial da função 1 de x em relação a x dx, mais a derivada parcial da função 1 dy,
em relação a y dy. Quando a gente compara essa equação 3 com a equação 5, essa equação 3 aqui com a equação 5, o que multiplica dx é a derivada parcial de u em relação a x. O que multiplica dy é a derivada parcial de u em relação a y. Então está aqui, ó. du em relação a x é x ao cubo mais xy quadrado mais x quadrado. E a derivada parcial de u em relação a y é x ao quadrado mais y. Isso aqui é uma equação 7, a outra equação 6. Agora a gente pode integrar uma das duas equações. Se eu integrar a primeira equação aqui, tudo com relação a x, temos, se vamos integrar com relação a x, o y é uma constante. Tem que ser uma constante. Então essa integral de u, então a integral de du dx é a integral de x ao cubo mais xy quadrado mais x dx mais uma função de y, que é uma constante. Quando a gente deriva, a derivada de uma constante é zero. Isso aqui é igual ao quê? A integral de x ao cubo é x a quarta sobre 4. A integral de xy quadrado com y constante é x quadrado sobre 2y quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais uma função y, que eu ainda não sei qual é. Como que eu vou determinar agora essa função y? Se eu derivar a equação 8 agora, se eu derivar essa equação 8 aqui, com relação a y, o que vai acontecer? A derivada de u em relação a y é... Então, esse termo é constante, desaparece. Esse termo aqui em relação a y fica 2yx ao quadrado sobre 2. 2 ficou com 2, sobrou x ao quadrado, y, mais a derivada dessa função em relação a y. Comparando esta equação aqui com a equação 7 lá em cima, o que é du dy? Du dy é x ao quadrado y. Du dy é x ao quadrado y. Então, x ao quadrado y dy igual a x ao quadrado y. O que significa que essa função, que a derivada dessa função dφ dy é igual a zero. A integral de zero, o que é? É uma constante. Então, a função φ de y é uma constante 1. Portanto, qual que é a equação u nossa original lá em cima? A equação u daqui, ó, x a quarta sobre 4, x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, mais c1. Mais c1. E isso aqui é igual a uma constante. Lembra que nós tínhamos falado que u é uma constante? Aqui, se a derivada de u é igual a zero, u é uma constante. Então, nós temos agora aqui essa função u com duas constantes. Se eu passar essa constante para cá, fica uma constante menos outra constante. Uma constante menos a outra é uma outra constante qualquer. Então, a solução geral da nossa equação vai ficar o quê? X a quarta sobre 4, mais x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, que é igual a uma constante qualquer. É isso.